E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. E como é bom poder gravar na minha casa, no meu quarto, com esse cenário, um vídeo para edificar a tua vida. Estamos começando o mês de fevereiro, o segundo mês aqui de 2022, e eu creio que o Senhor tem uma palavra profética para liberar sobre as nossas vidas. E antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você já viveu algum caos na sua vida? Eu acredito que em algum certo momento da sua vida, você viveu algum caos. Porque a vida do ser humano, a vida do crente não é fácil, isso não é um meme. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Mesmo que você esteja vivendo um caos, Deus está presente em todos os momentos. Deus está dentro do seu caos e te dizendo: filho, não temas, você vai vencer. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, em nome de Jesus. Então, roda a vinheta e vem comigo. Bom, eu quero começar dizendo algo muito importante aqui. Existem algumas situações que nós nos encontramos em um verdadeiro caos. Nós não conseguimos enxergar uma solução, enxergar um caminho, conseguimos até mesmo nem enxergar o fim daquele problema, o fim daquele caos, porque tão grande é aquela situação, tão complexo é o momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer algo muito importante também. Deus, ele é especialista em trabalhar durante o caos. Para você pode ser o fim, para você pode parecer algo impossível. Deus, ele chega e muda toda uma situação, porque ele é especialista em caos, em agir dentro do caos. É onde nós não conseguimos mais agir com as nossas próprias mãos. É onde Deus, ele entra e mostra o poder dele ser manifesto sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso problema, sobre as nossas situações que nós vivemos. E os discípulos, eu quero falar algo muito importante aqui. Os discípulos de Jesus também passaram um caos. Um dos caos, foram muitos caos que eles viveram. Mas um deles, que está em Mateus 14, eu quero compartilhar com você nesse momento. Então, Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre as águas, sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Responderam-lhe. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30 diz o seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Nesse texto de Mateus 14, nós estamos vendo uma história que aconteceu. Não foi história da carochinha, não foi algo sobrenatural, foi algo sobrenatural, mas não algo assim que causa espanto. Fala, é mentira. Não, isso aconteceu. Jesus andou sobre as águas. Em meio àquela tempestade que estava açoitando o barco daqueles homens, a ponto de afundar, de naufragar, Jesus, ele veio caminhando sobre as águas.
Ele não veio num barco. Ele não veio voando, mas ele veio andando sobre o caos, mostrando o poder dele, mostrando que ele tem todo o poder para andar sobre o caos, sobre aquilo que nos tira a paz, porque o caos ele tira a paz, ele nos traz medo, ele nos traz insegurança. Mas Jesus disse: calma, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus estava dizendo: queridos, sou eu, não tenho medo, sou eu, Jesus, o Mestre. E muitas vezes nossas vidas não é diferente. Jesus ele vem na nossa direção e nós esquecemos que é Jesus. Muitas vezes ele usa várias ferramentas para nos livrar e trazer um alívio durante o processo do caos. E a gente fala: meu Deus, aonde o Senhor está? Todos nós já perguntamos uma vez ao Senhor: Senhor, aonde o Senhor está? Porque nós achamos que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que Deus não está vendo aquela situação, aquele problema que está nos afligindo. E os discípulos também poderiam pensar isso. Cadê o Mestre? Nós estamos aqui sozinhos. Mas como diz o salmista, o meu socorro vem do céu. O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro, ele vem de Deus. O nosso socorro não vem de poder humano, não vem de mãos humanas, mas o nosso socorro vem de umas mãos poderosas, de um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Então o cenário que eles estavam ali era de um caos. Como um bom pescador, todos eles já passaram por alguma tempestade, por algum momento desafiador. Só que aquela tempestade foi diferente. Eles tiveram medo, eles gritavam de medo, porque eles estavam vendo alguém andando sobre as águas. E falavam: é um fantasma. Mas não era um fantasma, era Jesus vindo na direção deles para trazer a bonança, para trazer a calmaria e para dizer: não temas, eu sou contigo. Então muitas das vezes nós estamos dentro de um caos e nós não conseguimos viver nada. Nós ficamos ali vivendo aquela prisão. Nós continuamos ali vivendo aquele caos. Seja na área profissional, seja na área financeira, seja na vida pessoal, seja na vida sentimental. Mas você continua vivendo um caos, você não tem direção. Você tem medo, você tem insegurança. Você não consegue enxergar nada, apenas o seu problema, apenas o seu caos. Mas eu quero reforçar o que eu disse no começo do vídeo. Deus ele é especialista em tratar caos, em agir durante o caos, de enviar o socorro durante o caos, porque ele não te abandona, ele não te deixa. A palavra do Senhor vai nos dizendo que pode uma mãe esquecer de um filho que ainda amamenta, mas o Senhor, todavia, não esquecerá de nós. Então, crê nessa palavra. Você pode passar o pior problema da sua vida, passar um caos que possa pensar que vai ser destruição para a tua vida. Deus ele está com você porque ele não te abandona. Ele te criou com um propósito. Você nasceu para manifestar o reino de Deus na terra. Mas a vida do crente, ela não vai ser apenas a bonança. Não vai ser só momentos bons. Jesus também não viveu só momentos bons. Jesus ele foi perseguido. Jesus foi caluniado. Muitas pessoas olhavam assim para Jesus torto e falavam: quem é esse? Muitos que deveriam acreditar no poder dele, não acreditavam. E no momento mais crucial da história de Jesus, onde pessoas que foram curadas estavam gritando: Barrabás, Barrabás. Então você imagina Jesus olhar para aquela multidão e ver a minoria que gritava o nome dele. Os seus discípulos estavam ali. A sua mãe estava ali. E poucas pessoas estavam ali reconhecendo o poder de Jesus e falou: Jesus, salva, salva. Mas muitos estavam gritando: Barrabás, Barrabás. Uma geração ingrata. Uma geração que viveu o poder de Jesus, que foram curados por Jesus e que também foram tirados de um momento de caos, estavam lá pedindo por Barrabás. Mas era plano de Deus.
Jesus precisava morrer na cruz para que hoje eu e você pudéssemos sermos libertos e receber o poder, a graça da salvação. É por isso que Jesus morreu naquela cruz. Mesmo ele sendo humilhado, sendo maltratado, sendo tratado como o pior bandido da época, ele foi até o fim. E mesmo na cruz, ele salvou um pecador. Ele inaugurou o reino dos céus com um pecador, com um ladrão. Então, há solução para nossas vidas, sim. Jesus, ele quer trabalhar nas nossas vidas, sim. Basta você acreditar que Jesus está vindo para trabalhar ao seu favor. O medo é uma ferramenta poderosa que o inimigo usa contra a minha e contra a sua vida. Porque através do medo, o medo nos cega. E no medo, quando nós somos cegados, nós não conseguimos ver o agir de Deus. Deus, mesmo em silêncio, ele está trabalhando. Em 2015, em agosto, dia 20 de agosto de 2015, estávamos passando por uma situação muito complicada aqui na minha casa. E nessa época a gente era líder de célula, nós abrimos nossa casa para receber pessoas, para adorar ao Senhor e edificar pessoas através da palavra. Pregar o evangelho, na verdade, né? E a gente estava numa situação tão difícil. Eu subi na rua da minha casa, o Senhor me trouxe uma frase. E aquela frase ficou gravada no meu coração. Eu não esqueço dessa frase e está escrita na capa da minha Bíblia, na parte interna. Deus não te esqueceu e não te abandonou. Ele apenas está em silêncio, pois está trabalhando ao seu favor. Essa foi uma frase que Deus me deu e uau! Eu lembrei de louvor do Renascer Praise. A Renascer Praise faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Muitos louvores do Renascer me edificam muito. Contam histórias que eu já vivi em Deus, graças a Deus por isso. São louvores que me edificam. Quem me conhece sabe que eu sou fã do Renascer Praise, né? E o Senhor me lembrou desse louvor e me trouxe essa frase. E foi edificante porque realmente a gente pode estar no meio de um caos, no meio de uma situação tão adversa, que a gente não vê solução, a gente não vê a luz no fim do túnel, mas Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando ao nosso favor. Como diz o louvor, Deus agiu, do Renascer Praise também 22. Então, quando nós temos esse medo, nos cega, a gente fica falando, cadê Jesus? Aonde Jesus está? Jesus me abandonou. Jesus me deixou. Eu estou sozinho nesse deserto. Mas não, querido. Jesus está em todo o tempo conosco. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. 40 anos andando em círculos no deserto por causa da murmuração. Mas mesmo por causa da murmuração, mesmo estando 40 anos no deserto, Deus mandou pão, Deus mandou carne, Deus mandou água, Deus mandou uma nuvem para o calor não ser intenso sobre eles, e de noite trouxe uma coluna de fogo para poder aquecê-los. Mesmo num deserto, Deus enviou a provisão. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que age dentro do caos. E quando Pedro é chamado por Jesus para andar sobre as águas, ele começa a andar, mas ele começa a olhar, ele sai do natural, do sobrenatural, e ele começa a olhar para o natural. Ele devia continuar ali olhando para o sobrenatural, andando sobre as águas com Jesus, andando sobre o caos que ele estava vivendo. Mas ele olhou para a situação, ele olhou para o lado. E muitas das vezes Deus tem nos chamado para avançar, mas nós olhamos para a situação, nós olhamos para a esquerda, nós olhamos para a direita e nós não olhamos para frente, que o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é prosseguir para tudo aquilo que Ele tem para fazer e liberar sobre as nossas vidas. Pedro, naquele momento, ele começou a afundar porque ele teve medo. Mas Jesus, com as suas mãos fortes, ele foi lá e levantou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então que a dúvida não venha estar no teu coração, que você possa receber um fortalecimento do Senhor e que a sua fé possa estar ativada
que a tua confiança em Deus possa estar firmada, que Ele pode fazer muito mais sobre a tua vida, mesmo durante um período de caos. E pensando em alguns relatos na Bíblia sobre pessoas que estavam vivendo um caos, e Jesus chegou e mudou toda a situação, é algo edificante. A primeira que eu quero compartilhar com vocês é sobre a viúva de Naim. Isso está escrito em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Uma mulher viúva estava saindo daquela cidade, o seu filho tinha morrido. Existia um cortejo fúnebre naquele lugar. E só que quando Jesus ele chega, ele olha aquela situação, ele apenas toca na ponta daquele caixão, do esquife que eles chamam. Na Bíblia está escrito esquife, se eu não me engano. E ele toca. E quando Jesus ele toca, ele dá uma ordem: menino, levanta. E aquele menino voltou à vida. Aquele menino ressuscitou. Então o filho daquela mulher estava morto. A esperança daquela mulher estava morta. Ela estava vivendo um caos na vida dela. Só que Jesus, ele chegou, mudou o cenário de morte, de destruição, para um propósito, para um cenário de vida. Esse é o Jesus que nós servimos, é o Jesus que nós acreditamos, um Jesus que pode transformar um cenário de destruição, um cenário de morte, de sem esperança, para trazer vida, esperança, para trazer fé e nos dizer: eu sou contigo. O segundo texto também vai falando sobre o caos, é sobre Lázaro. Isso está em João 11. Lázaro, amigo de Jesus, morreu. E quando Jesus chega naquele povoado, ele já é questionado por Marta: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós, muitas das vezes, nós questionamos o Senhor. Se o Senhor estivesse comigo, isso não teria acontecido. Mas Jesus, em todo tempo, Ele está conosco. Jesus começa a falar para Marta: Marta, teu irmão há de ressuscitar. E Jesus já sabia o que Deus iria fazer na vida de Lázaro. E veio Maria e perguntou a mesma coisa. Só que Jesus já fala diferente com Maria. Ele fala: aonde está ele? Aí a Maria fala: vem e veja. Quando Jesus chega no sepulcro de Lázaro, Jesus ele chora. Mas ele mandou tirar a pedra. E muitas vezes nós temos pedra no nosso caminho que impede Jesus trabalhar no nosso caos. Quando aquela pedra é tirada, ele fala: Lázaro, vem para fora. E quando Jesus dá essa ordem, Lázaro ressuscita e vem para fora. Então, novamente, Jesus transforma um lugar de luto, um lugar de destruição, um lugar de morte, para trazer vida. E não só para trazer vida, mas para trazer a manifestação do poder de Deus. Porque Jesus ele não veio apenas para mudar, mas apenas e também para manifestar o poder de Deus. Porque o nosso Deus ele é poderoso. Aleluia. O outro ponto que nós falamos sobre um caos, que eu já comentei aqui no vídeo, e eu até esqueci desse ponto que eu mencionei aqui no meu caderninho. Tem um caderninho aqui, gente. Eu tô olhando para baixo às vezes, é que eu tô olhando o esboço aqui da ministração. E existe o terceiro ponto. O ladrão da cruz, eu falei sobre ele. Ele estava vivendo um caos ali. Ele estava no final da vida dele. Ele estava nos últimos suspiros, na verdade. A morte de cruz, eu pude ter a oportunidade de ler um livro que fala sobre a crucificação de Jesus. E aquele médico que escreveu aquele livro, ele foi detalhando como era a morte de cruz. Tinha pessoas que demoravam muito tempo, muitos dias para morrer na cruz. Porque era um alto sofrimento, era a pior punição de morte daquela época. E aquele ladrão estava ali ao lado de Jesus, ele reconheceu o poder que estava em Jesus. Ele reconheceu o rei que estava ao lado dele. E pediu: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus transformou um cenário de caos na vida daquele homem, de destruição, de morte,
de perdição, de condenação. Ele trouxe salvação. Então Jesus, no meio do nosso caos, ele veio para trazer vida, para trazer fé, para trazer esperança, para manifestar o poder de Deus. Mas também ele vem para trazer salvação. Aleluia! Existe um outro texto também que vai nos dizendo sobre um caos que alguém estava vivendo. A filha de Jairo. Mas ali, nesse texto de Jairo, a gente está falando, né, lá em Marcos 5, nós passamos duas passagens. Quando Jairo chega até Jesus falando que a tua filha está enferma e precisava de uma cura, Jesus está indo e a multidão a acompanha. Só que vem uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Ela estava vivendo um caos, porque ela estava reclusa da sociedade. As pessoas que tinham alguma deficiência, alguma enfermidade, elas se tornavam impuras e não podiam estar na sociedade, não podiam estar no convívio com as pessoas. E ela estava 12 anos longe da sua família, dos seus amigos, da sociedade, viver como uma pessoa comum. Mas ela ouviu o que Jesus estava passando. Ela falou, é minha última oportunidade. Eu preciso ir até Jesus e tocar nas tuas vestes. E quando ela chega lá, ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada. Essa, na verdade, não foi Jesus que fez, mas foi a pessoa que chegou até ele e tocou nele. Então a nossa atitude, se nos chegarmos a Jesus, nós também podemos viver uma restauração durante o caos. Mas a filha de Jairo aqui, quando Jesus chega na casa da filha de Jairo, quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha dele já estava morta. Mas Jesus chega daquele vulco, daquela aglomeração de pessoas, eles falam, saiam. Ficou apenas os pais da menina, Pedro, Tiago e João, dentro daquele lugar, dentro do quarto da menina. E Jesus, ele dá uma ordem, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta. E aquela menina, ela se levantou. Então Jesus, ele transforma um caos em ressurreição mais uma vez, para manifestar o poder de Deus na vida daquela menina e naquela casa. Aleluia. O último ponto sobre um caos relatado na Bíblia é sobre Esther e o decreto. Já falei sobre Esther em um vídeo aqui do canal. Esther era a rainha e foi levantado um decreto que todos os judeus deviam ser mortos em um determinado dia. Só que aquele caos que Esther estava vivendo, ela se posicionou. Ela fez um jejum junto com as suas servas e junto com o povo dela. E ela fez um jejum de 3 dias e 3 noites. Não comeram nem beberam. E se apresentou diante do rei. E através desse posicionamento, Deus trouxe direcionamento. Então, durante o caos, Deus te traz um direcionamento para você vencer. Eu quero compartilhar algo com vocês aqui sobre caos, né? Eu tive a oportunidade, como vocês podem ver no primeiro vídeo aqui do canal, eu gravei ele diretamente da Bahia, né, de Buerarema, cidade da minha família, que mora lá, a parte do meu pai. E eu tive a oportunidade de viajar de avião, gente, glória a Deus por isso, né? E foi uma experiência muito doida, confesso pra vocês, porque eu não estava esperando que seria daquele jeito. E eu posso dizer algo importante. Para sair do chão, existe um impacto, né? Quem já viajou de avião sabe que para subir, tomar a altitude, né, ela é muito complicada, porque é uma sensação desconfortável. E muitas das vezes Deus quer que nós decolemos para aquilo que Ele tem para nossas vidas. Só que a gente fica muito preso ao que tem na terra e nós não decolamos para aquilo que Deus tem para nós. Então, para nós decolarmos, exige um esforço, exige um impacto, exige uma ligação ali, ó, com o céu. Então, que você possa decolar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Que o caos que você está vivendo hoje seja para fortalecer a tua vida para coisas maiores que Deus tem para fazer sobre a tua vida. E quando eu estava voltando para São Paulo, isso no dia 11, aqui em São Paulo estava caindo o mundo. Estava caindo chuva. Estava dias chuvosos aqui. Só que, quando eu estava lá em cima nas nuvens, queridos, não tem como você ver a chuva. Você vê apenas um mar
né? Você vê apenas um tapete branco de nuvens e um céu azul enorme. E você consegue identificar, você consegue admirar a grandeza do Deus que você serve. Eu pude olhar aquela imensidão do azul do céu, das nuvens, e aquele azul do céu e falar, meu Deus, quão perfeito o Senhor é. Mas aqui na terra estava acabando o mundo, estava caindo muita chuva. Em Minas, em São Paulo, só que lá em cima, sobre as nuvens, não existia chuva. Então nós nos esquecemos que o nosso Deus, ele não está na tempestade. Ele não está dentro da tempestade. Ele está sobre a tempestade. Ele está em cima. Ele consegue nos enxergar aqui embaixo e falar, filho, tenha calma. Você vai conseguir vencer. Eu estou aqui, eu estou te vendo, eu estou te enxergando. Eu estou enviando um socorro para a tua vida. Eu estou enviando uma direção para a tua vida. Eu estou te mandando ressurreição. Eu estou te mandando vida. Enquanto você está lá em cima, aquela tempestade aqui embaixo, você não vê nada. Mas só que na hora que vai pousando, sente embaixo das nuvens o negócio, né? Dá umas balançadas. Mas você consegue entender o seguinte, a diferença. Quando você está em Deus, os seus pensamentos estão com Deus, o caos pode até vir, te balançar um pouquinho, mas você tem a convicta certeza que Deus está com você. Muitas pessoas, quando vivem um caos em extremo, não ficam tão perdidas, ficam sem direção, que não sabem o que fazer, pensam que a sua vida não tem mais jeito e acabam tirando as suas vidas. Deus não tem isso para a sua vida. Deus te tem vida, Deus tem saúde, Deus tem poder, Deus tem milagre, Deus tem coisa para manifestar sobre a tua vida. Então que o caos ele não te paralise, mas que você possa entender que o seu Deus está sobre os céus, está sobre a tempestade, está te vendo e vai te enviar o socorro. E eu quero finalizar o vídeo de hoje te dizendo algo muito importante. Em meio ao caos, Deus ele te dá paz. E não é qualquer paz, mas é a paz que excede todo o entendimento. Ou a paz que vai além do seu entendimento, do que você está conseguindo enxergar, daquilo que você está vivendo, daquilo que você pensa. Mas é uma paz que entra dentro de você. Você sabe que você está no caos, que você está naquela situação, mas você não se desespera, porque você tem paz e você consegue entender que Deus está agindo ao seu favor. Então que Deus te abençoe, fica essa palavra no teu coração. Talvez você está vivendo um caos, ou talvez você não tenha nem vivido um caos ainda, ou você já passou por um caos. Mas entenda que durante o caos, Deus ele está com você, caminhando junto com você, te dizendo, filho, eu sou contigo, não temas. Amém? A primeira live de 2022, eu creio que vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus. Então você não pode ficar de fora, não temos uma data ainda, mas esse mês de fevereiro nós vamos ter uma live abençoada, em nome de Jesus, sobre viver um caos, mas sobre um Deus que está conosco dentro do caos, em nome de Jesus. Então me siga no Instagram, vai aparecer aqui na tela para vocês. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.